Olá, boa noite para você. Agora 6:50, o Banho de Cidade está começando com as informações do fim de semana e desta segunda-feira. Você vai ver que a primavera teve dia de inverno nesta segunda com temperaturas abaixo de zero na Serra Catarinense. Olha, mais uma mulher foi vítima fatal do marido em Santa Catarina. Ela tinha 4 boletins de ocorrência registrados contra o companheiro. E carrão importado pega fogo no trânsito e chama a atenção aqui na capital. Essas imagens a gente vai mostrar daqui a pouquinho para você dessa BMW em chamas. E até o dia 10 de novembro, Florianópolis recebe o Planeta Doc, com exibição de filmes, documentários e palestras. O evento trata das urgências socioambientais aí do planeta. E é claro que tem os gols do fim de semana dos times catarinenses. Vem com a gente que hoje é segunda-feira, 23 de outubro de 2017. O Banho de Cidade já está no ar. E vamos lá para mais uma semana. Obrigado pela sua companhia, pela sua grande audiência em todo o estado. Nós começamos com a informação de que um homem deu azar, morreu após realizar um assalto em Chapecó, né? Procurou o caminho do crime, acabou se dando mal. Reportagem de Elisandra Vissotto. O assalto aconteceu em uma lanchonete no bairro EFAP. O suspeito chegou acompanhado de outro homem. Eles praticaram o crime e levaram aproximadamente R$100. Mas do lado de fora do estabelecimento, o bandido, que não teve a identidade revelada, foi atingido por um disparo de arma de fogo e morreu na hora. Já o comparsa conseguiu fugir. Agora, a Polícia Civil está investigando para saber de onde partiu o tiro. Já o proprietário do estabelecimento disse que quando foi até a porta, o assaltante já estava morto. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Elisandra, pelas informações. Olha só, morreu na madrugada de hoje a mulher que foi queimada pelo próprio marido ontem em Blumenau, no Vale do Itajaí. Carlos Osmar Costa trancou a Roseli Caldas Costa e o filho Sandriel Yuri Costa, de 11 anos, no banheiro da casa, jogou gasolina e ateou fogo, conforme a Polícia Militar. Carlos também teve o corpo queimado. O criminoso foi localizado mais tarde, depois que moradores denunciaram à Polícia Militar. Ele está preso. Olha, eu assisti dia desses aqui ao programa Polícia 24 Horas da Band e percebi que em toda a ação da polícia que envolvia agressão contra a mulher, havia um certo corpo mole contra os agressores. A polícia não pode chegar propondo conciliação. Quando agrediu, principalmente a mulher, é cadeia. E isso é a lei. Então que cumpra-se a lei Maria da Penha, porque a viatura vai embora e o drama da mulher recomeça. Então conciliação nesses casos não adianta. No caso dessa mulher morta pelo companheiro, ela registrou 4 boletins de ocorrência contra ele. Ela fez a parte, denunciou. Mas será que a PM, será que a polícia deu o apoio que essa mulher precisava? Polícia, sem bondade aí, sem benevolência com o bandido, agressor tem que ir para a cadeia, sem dó e nem piedade. E olha só, a temperatura de verão está chegando e com o aumento do número de turistas nas praias, o Corpo de Bombeiros prepara mais uma operação veraneio. Uma atualização na legislação foi feita recentemente e traz mais segurança para os profissionais guarda-vidas. O decreto de 16 de outubro regulamenta a atuação voluntária de guarda-vidas civis em praias e balneários do estado. Antes, se um guarda-vidas sofria um acidente em serviço, tinha que procurar seus direitos na justiça. Antes do decreto, os guarda-vidas voluntários não tinham nada que os resguardasse em caso de acidentes ocorridos durante o serviço nas praias. Agora, caso ocorra algum acidente, eles terão direito a uma indenização. E em caso de morte, os seus dependentes terão direito a uma pensão vitalícia. No caso de invalidez permanente, o valor é de R$50 mil para o caso acidentado e no caso de morte são R$100 mil para os dependentes. Daí a lei, o decreto, eles esmiuça bem no caso de um dependente, 2 dependentes, tudo direitinho, porque daí é repartido entre os dependentes. O valor total é 100 mil. O Corpo de Bombeiros realiza cursos gratuitos todos os anos para a formação de novos guarda-vidas voluntários. E muitos são moradores das próprias comunidades onde vão atuar. Para a próxima operação veraneio, que é feita para atender e garantir a segurança da grande quantidade de pessoas que se desloca para o litoral no verão, mais de 1.000 guarda-vidas vão fazer o monitoramento de 167 locais
em 34 cidades. Eu vou fazer um comparativo com o Rio Grande do Sul, que a maioria das praias do Rio Grande, eles não têm moradores locais. Eles têm que formar o pessoal lá, digamos, em Porto Alegre, e para levar até a praia. Nós, diferente disso, todas as nossos municípios litorâneos têm moradores locais. Maria tem cidades ali, e nós conseguimos fazer um curso de guarda-vida, pelo menos, em cada cidade dessas. Os bombeiros lembram que é importante seguir as orientações para que cada vez mais os acidentes sejam evitados. Na temporada passada, foram 5.000 salvamentos realizados e apenas 3 mortes registradas em área protegida. A orientação básica é que, chegando nas praias, verifique como é que está a condição do mar. A gente tem a sinalização nos postos guarda-vidas e a medida mais simples, chega no posto guarda-vida, a gente tem esse serviço de guarda-vida, o pessoal é treinado, é orientado para isso, eles vão poder dar orientação melhor. Esse é um local melhor para banho, esse local está um pouco mais perigoso, e assim é mais segurança para a família, Pois é, a semana começou com temperaturas de inverno aqui em Santa Catarina. Várias cidades tiveram temperaturas negativas, com a mais baixa chegando a menos 3,2 graus lá em Urupema. São Joaquim registrou a maior geada dos últimos anos no mês de outubro. A paisagem novamente ficou branca nos campos de São Joaquim, que registrou 1,5 grau negativo. Uma densa camada de gelo encobriu as pastagens e vegetações. Nas ruas, os automóveis ficaram encobertos pela geada, como um típico dia de inverno rigoroso. A queda nas temperaturas é decorrente de uma massa de ar seco e frio, que começa a perder intensidade já a partir de amanhã. Imagens da Serra Catarinense, agora 6 horas e 57 minutos, depois do intervalo é hora do futebol aqui no Band Cidade. Tem os gols do fim de semana, o Avaí venceu, o Figueiredo empatou, a gente traz os detalhes já, não sai daí. Você é sempre bem-vindo aqui no Band Cidade. Estamos de volta agora às 7 horas, 1 minuto. E um caminhão desgovernado invadiu uma igreja e o motorista morreu no local. Foi no oeste catarinense. O acidente aconteceu no distrito de Presidente Juscelino, zona rural de São Lourenço do Oeste. Este caminhão estava carregado de leite e seguia sentido centro quando o condutor Sidney Trindade, de 33 anos, perdeu o controle, saiu da pista e derrubou a parede da igreja. Ele só conseguiu parar do outro lado da construção. O motorista morreu no local e a Polícia Civil está investigando o caso. A suspeita é que o motorista tenha dormido na direção. O laudo apontando as causas do acidente deverá ficar pronto em 30 dias. Que coisa, hein? Olha, um incêndio no final da tarde de ontem em um carrão chamou a atenção aqui dos motoristas que passavam pela Avenida Governador Gustavo Richard, em Florianópolis. O veículo BMW estava parado no semáforo quando as chamas começaram. O corpo de bombeiros foi acionado e conseguiu extinguir o fogo. Segundo a corporação, ninguém ficou ferido. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas. Uma baleia apareceu morta na praia do Tabuleiro, em Barra Velha, no litoral norte, por volta das 11 horas da manhã desse domingo. De acordo com a Defesa Civil do município, o corpo do animal estava em estado avançado de decomposição. E devido à intensa agitação do mar, não foi possível começar a operação para removê-lo, o que deve ocorrer essa semana. Depois da suspensão do concurso da Realeza da 35ª Oktoberfest em Blumenau na noite de domingo, a organização da festa confirmou um erro no sistema de contagem da pontuação das candidatas e anunciou hoje os nomes da nova rainha, primeira e segunda princesa do evento. Com isso, Caroline Guerque foi eleita a rainha da festa. A organização fez publicamente um pedido de desculpas pelo erro. Pois é, hoje tem cidade de aniversário em Santa Catarina. É Braço do Norte, no sul do estado.
A gente está vendo as imagens aéreas de Braço do Norte. Turismo religioso e pescaria são os atrativos da cidade, com quase 25 mil habitantes, localizada a 173 quilômetros aqui da capital. Além da igreja matriz Nossa Senhora do Bonfim, construída em 1930, a cidade possui a Capela Santa Augusta de 1887 e a Gruta Nossa Senhora de Fátima. A cidade de Braço do Norte do Sul completa 62 anos, a nossa homenagem para a cidade. E hoje é segunda-feira, dia de atualizar as informações dos times catarinenses. Quem está com a gente sempre é ele, Lucas Miranda, na nossa redação. Oi, Lucas, boa noite. Boa noite, Moacir. Boa noite a todos ligados no Band Cidade. Pois é, vamos começar falando da parte boa, da parte que foi perfeita. Na Série A, os dois representantes foram muito bem. A gente começa falando do Avaí, que jogou fora de casa, foi até o Moisés Lucarelli pegar a macaca e venceu. O primeiro gol do jogo saiu a partir dessa cobrança de lateral. Leandro Silva colocou na área e Rômulo estucou a rede da macaca. 1-0 Avaí. Ainda no primeiro tempo, Rodrigo tocou com a mão na bola. Aí não vale, né? Pênalti. Júnior Dutra cobrou e fez 2-0 para o Leão da Ilha. 2 minutos depois, foi a vez da Ponte. Penalidade para os donos da casa. Danilo Barcelos soltou o pé, mas ficou nisso. Vitória havaiana, 2 para o Leão, 1 para a Ponte Preta. Vitória importantíssima, chamada vitória de 6 pontos, né? Porque o Avaí saiu da zona de rebaixamento e agora está em 16º, enquanto a Ponte se afundou ainda um pouco mais, caiu uma posição e agora está em 18º. E agora a gente continua falando de Série A porque a Chapecoense também venceu e dessa vez dentro de casa. Na estreia, Gilson Kleina assistiu o jogo no camarote por causa de uma expulsão quando estava na Ponte Preta. E neste lance, antes dos 5 minutos, Reinaldo dominou pela esquerda, cruzou para Arthur, que de cabeça, Reinaldo cruzou para Arthur Kaique, que mandou para Wellington Paulista finalizar, mas o goleiro adversário defendeu. Lucas arriscou um chute de fora da área, mas Jandrei afastou o perigo. Cobrança de escanteio de Luiz Antônio. Amaral tentou de cabeça, mas a bola foi para cima do gol de Diego Cavalieri. Marcos Júnior cobrou falta. Marlon Freitas chegou livre na cara de Jandrei e perdeu uma grande oportunidade para o Fluminense. Já nos primeiros minutos do segundo tempo, o Wellington Paulista fez mais um para a Chape, 2-0. Neste lance, Luiz Antônio quase surpreendeu o Cavalieri, que fez uma boa defesa. Gustavo Scarpa arriscou de fora da área, mas a bola foi para fora. Fim de partida, Chapecoense 2, Fluminense 0. A Chapecoense se deu bem com esse resultado, subiu uma posição, então vamos ver como é que ficou a classificação da Série A com esses resultados últimos aí de Avaí e Chapecoense. Nenhum dos dois aparece ainda na primeira página da tabela. O Corinthians continua em primeiro, está com 59 pontos e ainda tem um jogo hoje à noite com o Botafogo lá no Engenhão. Depois vem Palmeiras, Santos, Grêmio, Cruzeiro, Flamengo, Botafogo, Vasco da Gama, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. E depois, na sequência aí, o primeiro que aparece ali, a Chapecoense, subiu uma posição, está com 38 pontos e aí está a 6 pontos na zona ali da pré-Libertadores, que é o 7º colocado atualmente, é o Botafogo. Já o Avaí deu um ótimo salto na tabela, mais 3 pontos e mais 3 posições, está em 16º, 34 pontos, e o Avaí agora encara o Grêmio, enquanto a Chapecoense pega o Atlético Paranaense fora de casa. E agora a gente vai falar de Figueirense e também de Criciúma, os dois representantes da Série B. Primeiro, o Figueira, que fora de casa estava quase conseguindo uma vitória importantíssima para dar aquele respiro, mas no último minuto acabou lamentando e sofreu o gol. O Furacão do Estreito começou arrasador. E logo aos 4 minutos, Jorge Henrique puxou o contra-ataque e lançou Dudu Vieira, que fuzilou o gol cearense, 1-0. Mas a comemoração levou um balde de água fria 1 minuto depois. Na confusão dentro da área, Lima achou a bola para empatar, 1-1. No segundo tempo, Dudu Vieira mostrou que estava em noite inspirada e fez o segundo dele e o segundo do Figueira no jogo. Golaço, 2-1. Mas aos 49 do segundo tempo veio o castigo. Pio encheu o pé e surpreendeu o goleiro do alvinegro catarinense. Final, Ceará 2, Figueirense também 2.
Pois é, mesmo com a derrota, o Figueirense não volta ainda para a zona de rebaixamento. Daqui a pouco a gente vê a classificação e agora a gente fala de Criciúma, que recebeu o Internacional, o Heriberto Wilson, e por muito pouco também não conseguiu sair com um bom resultado. Acabou levando um gol no final. O Colorado saiu na frente com o Eduardo Sacha, 1-0. 10 minutos depois, o sofrimento tricolor aumentou com esse gol do zagueiro Victor Cuesta. 2-0 Inter. O Tigre mostrou o poder de reação nesse testaço do zagueiro Edson Borges. 2-1. O empate carvoeiro veio nessa penalidade de Danilo Silva em cima de Silvinho. O mesmo Silvinho cobrou e empatou o jogo. 2-2. Mas a tarde era mesmo dos gaúchos. Carlos ficou cara a cara com o goleiro do Tigre e fechou o placar. 3 para o Internacional, 2 para o Criciúma. Pois é, jogo bastante movimentado no Heriberto Wilson e com essa vitória o Internacional se manteve na ponta da tabela. Vamos ver aí como é que está a classificação então da Série B, olha lá. O Inter com 61 pontos, líder isolado, né? Praticamente aí se sagrando campeão da Série B, ainda tem muitas rodadas, mesmo assim está conseguindo manter uma boa batida o Internacional. Vem América Mineiro, Ceará e Paraná no G4, e aí o Vila Nova aparece em seguida, Oeste, Londrina, Juventude e Criciúma na 9ª posição, se manteve por ali o Tigre com 42 pontos, não teve alteração na posição. Goiás é o 10º. E aí na sequência o Brasil de Pelotas, 11º colocado, vai abrindo aí a segunda página da tabela, que tem o Figueirense aparecendo lá em 16º, caiu uma posição, ainda está muito perigoso esse flash do Figueirense aí com o Z4 e precisa vencer o confronto direto, que é contra o CRB, que está ali logo em 15º, é o próximo jogo do Figueira, enquanto o Criciúma enfrenta o Paysandu fora de casa. Só para a gente passar também rapidamente agora os resultados da Copa Santa Catarina que aconteceu nesse fim de semana. Nesse domingo o Inter empatou com o Jack em 1-1 lá no Tio Vida, e também no domingo o Tubarão venceu o Brusque por 3-0, mais algumas rodadas pela frente ainda de Copa Santa Catarina, viu você? Tudo bem, Lucas? Olha, eu tive em Blumenau fim de semana lá na Outubro, ele só perguntava do Lucas. E o Lucas não veio? O Lucas não veio? Eu falei, não veio, não deu pra ir. Rapaz, mas eu fui, viu? A gente não se viu, mas eu fui. Eu sei, tô brincando aqui justamente para disso, porque ele tava lá na maior festa. É verdade, lá, né? Tava voando. Aproveitou. Abraço aí pro Lucas, bom fim de semana aí, bom início de semana. E olha, fim de semana teve mais uma etapa do Mercedes-Benz Challenge. Quem subiu ao pódio foi o piloto Raijan Mascarello. Ele disputa a competição aí com o carro da Chapecoense, vamos ver. Raijan Mascarello ficou em segundo lugar na etapa de Tarumã, no Rio Grande do Sul. Ele tinha como objetivo conquistar mais um pódio e entrar no top 5 da classificação. A missão foi cumprida e o piloto com o carro da Chapecoense está entre os melhores, porque entrou no ranking do campeonato somando 58 pontos, atrás apenas de Luiz Carlos Ribeiro. A próxima etapa do Mercedes-Benz Challenge acontece no dia 19 de novembro, em Goiânia. Você vai ver depois do intervalo. Até o dia 10 de novembro, Florianópolis recebe o Planeta Doc, com a exibição de filmes, documentários socioambientais. Os detalhes já, fiquem com a gente. Daqui a pouco tem o Jornal da Band, as principais notícias do Brasil e do mundo. Olha, o número de pessoas que procuram cartórios para registrar testamentos cresceu mais de 40% nos últimos anos no Brasil. Dona Lúcia é proprietária desta casa e aos 79 anos decidiu fazer um testamento. Ela quer deixar os bens para os filhos. Pela lei, metade do patrimônio tem que ficar na família. O restante pode ser dado para qualquer pessoa. Eu quero que a minha vontade seja respeitada depois da minha morte. Por isso que eu vou deixar tudo registrado no papel. O brasileiro está mais preocupado em decidir o destino da herança depois da morte. O movimento nos cartórios de pessoas interessadas em fazer um testamento cresceu 42% entre 2011 e 2016. Só no ano passado foram registrados 33 mil documentos. O testamento não é nada de luxo, independente do patrimônio que a pessoa está dispondo em testamento. Independente também do número de beneficiários que ela tem instituído no testamento, o valor é o mesmo, R$ 245,54. Fazer um testamento pode evitar brigas de família e disputas entre os herdeiros em relação à divisão de bens deixados pelo falecido. O documento também pode beneficiar alguém que não é da família
ou assegurar mais garantias ao cônjuge ou companheiro no futuro. Se a pessoa tiver filhos menores de idade, poderá nomear um tutor de sua confiança para cuidar da guarda das crianças e da administração do patrimônio. Empresários podem nomear um dos herdeiros como administrador para gerir a empresa. Vale lembrar que o testamento não elimina a necessidade de fazer um inventário após o falecimento e que a pessoa nomeada para receber os bens, ser tutor de crianças ou gerir uma empresa, pode recusar o que foi estipulado no documento, caso não seja conveniente para ela. O testamento pode ser feito por qualquer pessoa acima de 16 anos. Dizer testador não significa que a pessoa está morrendo. Significa que aquela pessoa tem interesse de organizar o seu patrimônio para depois da sua morte. Até o dia 10 de novembro, Florianópolis recebe o Planeta Doc, com exibições de filmes, documentários e palestras. O evento trata das urgências socioambientais. Os desafios para a humanidade são muitos para o futuro. A estimativa da ONU aponta que 9 bilhões de pessoas devem habitar o planeta em 2050. Mobilidade urbana, sustentabilidade energética, fornecimento de água potável e descarte de lixo são só algumas das questões que tiram o sono de especialistas e que estão sendo discutidas no Planeta Doc. Nós estamos num momento, acho que, de limite, né, de algumas questões relacionadas à forma como nós desenvolvemos a nossa sociedade. Então a gente, através do Planeta Doc Conferência e do Festival Planeta Doc, quer tratar dessas questões, né, que são os bens comuns, são as cidades humanas, que é o que a gente considera as cidades do futuro, cidades humanas e inteligentes. São filmes, documentários e programas de televisão sobre o papel do ser humano na Terra, o funcionamento do planeta, os bens comuns e a sociedade contemporânea. As obras são exibidas gratuitamente na UFSC, mas também estão acontecendo simultaneamente em outros espaços de Florianópolis. O festival está acontecendo no SIC, Centro Integrado de Cultura, está acontecendo na UDESC, na UFSC, nas escolas. São mais de 100 obras como essa que serão exibidas de graça até o dia 10 de novembro. E especialmente hoje, o evento reúne 15 especialistas internacionais que até às 10 da noite devem debater sobre as urgências socioambientais do planeta. São 15 palestrantes, alguns vindo de várias partes do mundo, né? Nova Zelândia, Austrália, a gente tem da Suécia, e esses palestrantes vão estar fazendo um grande painel sobre a nossa situação hoje, propondo soluções. As inscrições para a conferência são gratuitas e podem ser feitas na hora. A programação completa está disponível no site planetadoc.com. Cidade dessa segunda-feira termina aqui. Você fica com o Jornal da Band. Obrigado pela sua audiência. Uma ótima semana e até amanhã.